queria convidar a mamãe para vir dar uma palavra aqui para nós. Hoje é dia festa de São Lucas. E mamãe é muito amiga desse grande evangelista. Queria pedir para ela dar uma palavra sobre esse seu amigo e depois fazer uma homenagem para Nossa Senhora, cantando. Uma homenagem à Santa Mãe de Deus. Mãezinha, vem cá. À vontade, mãe. Bem, pessoal, agora o padre me colocou numa, numa sinuca. Mas eu tenho um grande amor, uma grande devoção por São Lucas. Tanto que quando as meninas foram dizer que hoje era dia de São Lucas, eu disse, é o dia do seu amigo hoje. Mas é mesmo. Eu li um livro que foi a vida de São Lucas, antes de ele ser o apóstolo que ele foi, mas eu li até quando ele chegou, desde quando ele era criança, que ele já era muito abençoado de Deus. Ele, bem jovenzinho, ele ressuscitou uma criança que já estava toda roxa, que era uma criança filha de um casal que mandou educá-lo para que ele fosse médico. E quando ele estava ajudando o médico que estava fazendo parto da senhora deles lá, que o médico que estava fazendo o parto era um escravo que também a família mandou ensinar, mandou educar para ser o médico da família deles. E ele gostava muito de São Lucas, que também era dessa casa, que eles também depois mandaram formá-lo médico. E ele gostava muito, o médico gostava muito de São Lucas, e São Lucas gostava muito do médico. E ajudava em tudo que podia. E quando ele viu o médico acocorado, assim, perto da parede, numa tristeza horrível, porque não tinha tido condição de salvar nem a senhora dele e nem a criança. E todo mundo que estava lá assistindo, os escravos que estavam ajudando, viram que a criança já estava, inclusive, roxa, que já estava muito tempo ali. E ele ficou tão abatido porque viu o amigo dele também tão abatido porque não tinha podido fazer nada pelos dois. Aí ele foi assim à mesa, chegou lá, pegou a criança que todo mundo já tinha visto, que estava todo roxinho já, e ele colocou aqui no peito e abraçou e ficou ali fazendo a oração dele, e a criança começou a chorar. A criança sobreviveu. Então São Lucas era assim, já desde muito novinho ele já fazia milagres, inclusive de ressurreição. Aí ele foi estudar e se formou um médico, e antes dele ser médico ele já procurava muitas ervas na mata para trazer para o amigo dele médico fazer as porções para curar os escravos e a família do patrão dele. E aí, quando ele se formou na medicina, que voltou, aí ele era chamado filho desse senhor, que tinha muito, como é que a gente chama assim? Ele era da alta sociedade de Roma. Eles moravam no interior, mas ele era um político de Roma, que todo mundo tinha muito respeito por ele. E eles eram daquele tempo de Herodes, de não sei quem mais, esses homens aí que maltrataram Nosso Senhor. E aí, quando o rapaz se formou, aí saiu de casa,
disse que ia agora cuidar dos doentes dele, mas ele não ia atender ninguém que pudesse pagar. Ele não ia tratar ninguém rico, só ia tratar os pobres. Inclusive, ele ia para a beira do mar, esperar aqueles navios negreiros que chegavam com aqueles horror de gente doente, aqueles escravos, e ele ia atender aqueles tipos de doentes. E inclusive aquele horror de roupas maravilhosas que tinham mandado fazer para ele, ele não quis saber, deixou em casa, levou só aquelas mais simples e levou dinheiro, né? Porque ele precisava do dinheiro para se manter onde ele fosse, mas ele podia se hospedar na casa de qualquer um ricaço daquela época, de qualquer um grande, de rei, de imperador, de não sei o quê. E então ele saiu pelo mundo. Antes dele sair, ele encontrou uma moça que pediu demais para que ele fosse atender o pai dela. E ele disse que não podia, porque ele não atendia por pagamento, ele só atendia os pobres. E essa moça pediu muito encarecidamente que ele fosse lá só para dar uma palavra com o pai dela, que ele estava já nas últimas. E ele quis tanto bem, ficou gostando tanto daquela moça, que aí ele foi com ela até onde estava o pai dela. E lá ele pediu para ele que ele encontrasse o filho dele, fosse aonde fosse, para devolver para a família, porque o filho desse senhor tinha sido roubado. E ele não sabia, já tinha procurado todo canto, não encontrava. E ele saiu, aí foi embora e nessa ideia de também um dia poder trazer esse rapaz de volta. Então, quando ele pegou o navio para ir para a cidade onde ele queria, porque ele aí foi muito bem tratado, porque ele era o filho do doutor lá que tinha mandado educá-lo, aí todo mundo respeitava demais, aí foi para esse navio e ele ficou lá bem alojado e só ouvindo gritos e mais gritos no porão do navio. Então vocês vão ter que aguentar que conversa agora até. Aí então ele saiu também levando um guarda-costas para ele, um rapaz, um ajudante, não era nem um guarda-costas, era um amigo para ser uma ajuda dele, um serviçal dele. Aí ele mandou o rapaz que fosse dar uma olhada lá no portão onde se passava para o porão do navio. E que ele falasse com a pessoa que ficava lá, que ele precisava, que esse médico lá precisava de entrar lá nesse porão. Mas que ele fizesse tudo com muito jeito, que era para que os donos do navio, ninguém soubesse que ele ia fazer isso. Aí quando deu lá para tarde da noite, que todo mundo já estava agasalhado, aí ele foi com esse rapaz e encontrou o portão destrancado, já no ponto deles descerem, e ele entrou. E quando chegou lá embaixo, naquela loucura de dores que aquele povo estava sofrendo, uma praga, uma peste, uma pandemia. Pandemia é a peste pior que tem, né? E não sei quantos já mortos, era um mau cheiro terrível. Aí ele chegou lá embaixo, só fez mandar que todos os que estivessem melhor fossem jogando os cadáveres tudo no mar. E assim fizeram os que estavam melhores, iam jogando os cadáveres fora, que era para poder ele curar os outros que estavam vivos. E aí, eu não sei como é que foi, eu só sei que ele curou todo mundo que estava lá doente para morrer, os que estavam mortos foram jogados
no mar. E os que estavam vivos, ele curou todos. Calmou toda a zoeira que tinha lá embaixo. E voltou, fez de conta que não tinha acontecido nada, mas o dono do navio, quando viu que estava todo mundo calado, que tinha acontecido alguma coisa, que tinha sido ele. E foi mesmo. Pois é, ele era assim, e maravilhoso. Ele curava todo mundo, qualquer tipo de problema que tinha, que ele pegava aquela pessoa e ele dizia para Deus que não era possível que ele, que era o Todo-Poderoso, não tivesse pena como ele, que era um igual àquele ali, e assim ele abraçava as pessoas e as pessoas ficavam curadas. Ele abraçou um leproso, que tem uma história bem comprida dessa história do leproso, mas o leproso ia correndo com medo da polícia, e ele, quando viu aquela zoadeira, aí saiu, e aí quando viu que eles vinham correndo, era um casal, porque o homem o marido tinha vindo dar só uma brechadinha, uma olhadinha lá na casa dele, olhar para a esposa dele, e ela percebeu e correu para o meio da rua, disse que ia com ele, para onde ele fosse, ele disse que não ia, que ela ia ficar doente, e ela não quis nem saber, ia acompanhando, e aí a polícia pegou, ia correndo para pegá-los. Quando o São Lucas viu que saiu para a porta assim do local onde ele estava vivendo, aí só fez abrir aqui a porta quando viu aquele pessoal que vinha correndo, aqueles dois, entra aqui depressa. Aí eles passaram aqui e a polícia passou, foi embora e não percebeu onde o casal tinha entrado. Aí ele foi conversar com eles, viu que era muito amor entre aquele casal, e aí pegou o leproso e abraçou, e a mulher dele disse que de repente ele ficou com a pele igual a pele de um bebê. Aí ele só fez pegar a carteira dele, deu a túnica dele para o homem, deu a carteira de dinheiro, o chinelo, deu tudo, as sandálias dele, mandou que eles fossem embora. E era assim, o São Lucas era maravilhoso assim. Mas até que um dia ele, lá no outro canto, no outro local, ele comprou chegou uma opção de escravo, e ele comprou um escravo. Aí, quando ele começou a conversar com esse escravo, ele não era negro. E aí esse rapaz falou que tinha sido roubado de uma família assim, 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 assim. Aí ele viu que era o filho do homem. E aí ele tinha contato com a irmã dele, porque ela sempre ia onde ele parava, onde ele estava, no local onde estava, ela ia bater lá onde ele estava para levar mais dinheiro para ele. E aí, quando o rapaz falou que era filho dessa pessoa assim, aí ele viu que ali era o homem, o filho daquele homem que ele prometeu de encontrar, e aí foi levar o rapaz para deixar para a família dele. E daí ele saiu acho que foi nessa viagem dele aí, ele foi para o local onde Jesus tinha morrido. Na hora que Jesus morreu, ele não sabia quem era Jesus, ele nunca tinha ouvido falar. Quando a terra escureceu todinha, ele ficou doente, pegou uma febre terrível, e ele via gente passando de todo jeito, para todo lado, todo tempo passando as pessoas que estavam ressuscitando, naquela hora que Jesus morreu, que ressuscitou muita gente. E ele ficou 1 mês doente, e depois ele saiu e foi esbarrar onde Nosso Senhor tinha morrido. Quando ele chegou lá, que eu vi essa conversa, ele quis saber quem era essa pessoa que tinha morrido desse jeito, nessa situação, na cruz e tudo. Aí contaram para ele quem era, mas aí disseram para ele que a mãe dele ainda estava viva. Ele disse que ele queria conhecer essa senhora. Aí levaram ele na casa de Nossa Senhora. Nossa Senhora recebeu ele muito bem e chamou lá para dentro da casa dela.
Aí ele quis saber tudo da vida de Jesus. Por isso que ele escreveu esse evangelho, contando toda a história de Jesus, desde que era bebezinho, porque foi Nossa Senhora quem contou toda a história para ele. E ele falava que ele ficava conversando com Nossa Senhora, aí tinha hora que ele olhava para ela não estava olhando para ele, aí ela era assim, uma menina de 18 anos. E ela não tinha mais 18 anos, porque quando o filho dela morreu já tinha 33 anos e ela já tinha tido ele antes. E aí depois, quando ela se volta, ele virava o rosto, quando se voltava, aí ela era aquela senhora mesmo. Então, São Lucas escreveu esse evangelho todo baseado na conversa que Nossa Senhora contou para ele. Nossa Senhora contou tudo da vida dela, como foi o nascimento de Jesus, como foi também a morte. E assim, vou parar, senão eu estaria à noite, porque o livro é dessa altura que eu li, desse tamanhozão.